Magnífico reitor, permissão para continuar na presidência da mesa, na qualidade agora de representante do senhor governador do estado, engenheiro Paulo Egídio Martins. Magnífico reitor Plínio Alves de Moraes, excelentíssimo senhor prefeito municipal de Campinas, deputado Francisco Amaral. Magnífico reitor da Universidade de São Paulo, professor Valdir Muniz Oliva. Magnífico reitor da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, professor Benedito José Barreto Fonseca. Magnífico vice-reitor da Unesp, professor Armando Otávio Ramos. Magnífico reitor da Unimep, professor Richard Edward. Senhores coordenadores gerais. Senhor secretário da Saúde, meu caro colega, Dr. Moraes. Senhores conselheiros, senhores professores, senhores estudantes, excelentíssimas senhoras e meus senhores. Acredito que todos podem bem avaliar o quanto custa ao reitor da Universidade Estadual de Campinas, de um lado, deixar o cargo que até agora exerceu por 12 anos. Eu me sinto como um pai que criou um filho, ao qual dedicou o mais profundo amor, carinho, assistência e toda a sua possível inteligência, no sentido de fazer dele um filho forte, fisicamente e espiritualmente, uma criatura saudável. Eis que o filho hoje alcança a maioridade. E como tal, deve dispensar a tutela paterna. Precisa dispensar. Deve autodeterminar-se. A tristeza do pai que vê o filho partir se soma a essa tristeza, a alegria de vê-lo forte, certo de que palmilhará o caminho da decência e da dignidade, que são os únicos valores que uma universidade realmente deve cumprir, deve obedecer. Esta universidade alcançou um nome respeitável, nacional e internacional. Posso dizê-lo de viseira erguida, olhando para os olhos de cada um. E não podem imaginar sequer que este resultado tenha sido o fruto do trabalho de um homem. Jamais. Ele é a resultante de uma soma de esforços articulados, harmoniosamente dispostos, objetivando alcançar o mesmo fim. Não esquecerei jamais, e isto precisa ficar registrado na história, que a origem desta universidade ocorreu na Universidade de São Paulo, para a qual ingressei em 1935 como professor titular, na qual vivi como conselheiro da Universidade de São Paulo 27 anos consecutivos sem interrupção, assistindo todo o seu crescimento, a implantação de seus institutos,
as lutas que teve que enfrentar, internas e externas, para que ela alcançasse o alto e merecido renome mundial de que legitimamente usufrui. E sendo eu um discípulo dela e nela formado, quer como estudante da Faculdade de Medicina de São Paulo, quer depois como professor do curso pré-médico, e daí para a Faculdade de Medicina Veterinária, onde fiz concurso em 1935 para a Cátedra de Zoologia Médica e Parasitologia, a soma de ensinamentos que se foi acumulando em meu espírito. A vivência da implantação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que fiz por delegação da Universidade de São Paulo e do governador Lucas Nogueira Garcês, deste grande brasileiro. Homem a quem o Brasil deve muito mais do que pensa que deve. A vivência na Universidade de Brasília, os erros e acertos que vivi, não como assistente, mas como participante ativo dos erros e dos acertos, permitiram-me acumular uma soma de experiência que, ao receber o encargo do Conselho Estadual de Educação de chefiar a comissão organizadora da Universidade de Campinas, juntamente com o inesquecível professor Antônio Augusto de Almeida, e com este que há tantos anos comigo vive, trabalhando para os mesmos objetivos, Paulo Gomes Romeu. Esta comissão organizadora trabalhou durante 8 meses, num planejamento meticuloso, para implantar a Universidade de Campinas, pois que, na ocasião em que a comissão organizadora fora nomeada, o que existia era apenas um curso médico no 3º ano de funcionamento, em condições extremamente precárias, num edifício inacabado da maternidade de Campinas. E foi partindo daí, deste pedaço da maternidade ainda em concreto, que abrigava, por favor, as cadeiras básicas da Faculdade de Medicina, com Walter Hadler na chefia do Departamento de Histologia, com Parolari na anatomia, com Negreiros e Paiva na fisiologia, que foi partindo deste núcleo embrionário, difuso, com células totipotentes, indiferenciadas, que partimos para o planejamento da Universidade de Campinas. Mas os objetivos primordiais a alcançar foram traçados no planejamento, partindo desde logo do princípio fundamental: uma universidade constrói-se com cérebros e não com edifícios. E foi a nossa primeira preocupação, a seleção dos homens que haviam de presidir a instalação dos institutos e faculdades. E estabelecido também desde o início que esta universidade, além de prestar serviços diretos à comunidade, indiretos pela formação de profissionais, deveria prestar serviços diretos, indo à comunidade para equacionar os problemas e buscar solução para eles. De onde surgira
este conceito de duas verificações muito sérias. Uma, do curso médico que fizera na Faculdade de Medicina, curso médico feito com extrema seriedade, e no curso médico o estudante deve desde logo pôr-se em contato com realidades, porque ele vai tratar de doentes, não importa de que natureza, repugnante ou não, mas contato com realidade. E ainda aprendera uma grande lição com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas da Universidade de São Paulo. Instituto criado por Ari Torres e continuado brilhantemente por outra figura inesquecível para mim, de homem de alta dignidade, que foi Adriano Martini. O Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP, que foi responsável, em grande parte, pelo desenvolvimento industrial do Estado de São Paulo, graças ao apoio que lhe dava o Instituto. E o que me ficara do curso médico, de que o médico tem que prover saúde, mas saúde não é apenas ausência de doença. A definição da Organização Mundial da Saúde é clara. Saúde não é apenas ausência de doença, mas é um completo estado de bem-estar físico, social e espiritual do homem. Mas eu dizia de mim para mim mesmo, como só o médico participa desta definição, de promover uma saúde, isto é, de promover completo bem-estar físico, social e espiritual? Por que não todas as profissões? Por que não todas as atividades? Por que não todos os ramos das ciências, das artes e das humanidades? Elas devem ser, por igual, partícipes da mesma responsabilidade. Eis porque, no Estatuto da Universidade Estadual de Campinas, o artigo 1º define com clareza que o objetivo primordial da Universidade de Campinas é a busca da promoção do bem-estar físico, social e espiritual do homem. Aquilo que era definido pela Organização Mundial da Saúde como uma atribuição do médico, eu passara a incluir no Estatuto como um objetivo a ser por todos perseguido. Porque todos têm igual responsabilidade para alcançar o mesmo objetivo. E começou a fase de implantação. Walter Hadler era naturalmente indicado para o Instituto de Biologia. Antônio Augusto de Almeida na Faculdade de Medicina, pois que ele já era professor e fora diretor da faculdade, e agora voltava à direção. Rubens Murilo Marques, grande especialista em estatística, que eu convidei para implantar o Instituto de Matemática. E vejam, meu caro professor Valdir Muniz Oliva, eu já pensava em dar ao Instituto de Matemática um sentido direcional de aplicação. E a escolha foi feliz, porque este homem não apenas cuidou do Instituto de Matemática, foi ele quem implantou o Centro de Computação. Foi ele quem organizou o currículo do curso de Ciências de Computação, que era o primeiro que se organizava na América Latina, como um curso regular de 4 anos. E foi ele quem elaborou também o programa do curso de Estatística. E chefiou a Comissão de Ensino e Regimentos. Para dirigir o Instituto de Física, convoquei o professor Marcelo Dami de Souza Santos, da USP, que se houvera com enorme brilhantismo na implantação do primeiro acelerador linear construído na América Latina, que foi o Betatron, descoberto por Kers, com quem ele trabalhara nos Estados Unidos. E foi sob sua responsabilidade que se construiu
o primeiro reator de potência que se fez na América Latina, o Betatron da Universidade de São Paulo, de 7 megawatts, que ele pôs crítico em funcionamento, desde a pedra fundamental até reator crítico, em rigorosamente 1 ano. É um recorde que eu desconheço. Aquela estrutura física extremamente complexa. E não me esqueço que fora ele quem, nos submarinos, na campanha submarina contra os nossos navios de guerra, na Segunda Guerra, é que projetou e colocou sob sua direção os detectores de submarinos por ecobatímetro, pois que ele, na Inglaterra, trabalhara em radar e era o único estrangeiro que conhecia os segredos do radar. E se negou a voltar à Inglaterra quando o governo inglês solicitou ao governo brasileiro que ele voltasse para lá, porque sentia que ele ia ser útil. E foi Marcelo Damy quem me indicou. Começar por César Lattes. Depois, professor Rogério Cerqueira Leite. Depois, professor Sérgio Porto. E assim, esta equipe espetacular de grandes físicos, que depois, por indicações sucessivas desses homens, foi crescendo, 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 e hoje assumiu uma posição internacional de alta significação. Eu peço aos senhores que me perdoem se eu estou fazendo esse histórico, é que são dívidas de gratidão que eu preciso pagar. Não importam os nomes e nem o que tenha acontecido depois. Eu quero fazer justiça histórica e fazer soma algébrica. O Instituto de Química teve desde logo a liderança de um dos maiores químicos que o Brasil já teve, o professor Chilento, que até hoje, por mercê de Deus, continua na direção do Instituto de Química. É um dos maiores nomes da física, da química. É um dos químicos brasileiros de maior renome mundial. O Instituto de Ciências Humanas teve a princípio a direção do professor Castilho e depois o professor Berlink. E o professor Berlink, aquele que não está aqui no momento, é que realmente deu amplitude, que realmente expandiu o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, que já tinha um núcleo de economia de altíssima qualidade. Núcleo que até hoje está lá. Wilson Cano, Figueiredo, João Manuel, Marquese, Pagnano, etc. Certamente eu vou esquecer alguns nomes, mas a história vai ser escrita. E posso afirmar-lhes que quando eu escrever a história, nenhum nome será olvidado. Daqueles que, de início, na fase difícil em que tudo são problemas, trabalharam realmente para a implantação dessa universidade. Faculdades. Bom, mas ainda temos o Instituto de Letras, que só agora, recentemente, foi estabelecido com o nome de Instituto de Estudos da Linguagem. Eu levei 8 anos para propor a sua criação. E não o fiz enquanto não me assegurei de ter, na direção desse instituto, um nome respeitável por todos os motivos. Professor Antônio Cândido de Mello e Souza. As faculdades. Já lhes falei da Faculdade de Medicina com Antônio Augusto de Almeida. Da Faculdade de Farmácia e Odontologia de Piracicaba, com o inesquecível e querido amigo, professor Carlos Henrique Robertson Liberali. Nome de um grande educador, de um homem de excepcional cultura humanística, de um homem que nos garantiu, desde o início da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, um rumo científico coadunado com a Universidade de Campinas. Ela pré-existia a universidade e foi gostosamente
incorporada por nós. O professor Sobral Júnior, na direção da Faculdade de Engenharia de Campinas. O professor Pedro Siqueira, na direção da Faculdade de Engenharia de Limeira. O professor Marconi Freire Montezuma, na Faculdade de Educação, que hoje se expandiu consideravelmente. Mas, minhas senhoras e meus senhores, nas artes tivemos a felicidade de encontrar um Benito Juárez, grande figura de regente. Compositores como Almeida Prado, como Vasconcelos, como Raul do Vale. Executantes do mais alto calibre, como Nathan Schwarzman e Fernando Lopes. Chave, ponto-chave da universidade, centro de computação. Adquirimos de início um IBM 1130 e depois um PDP-10, que é um grande computador. Mas mais importante que o computador foi ter encontrado um cérebro no corpo de um homem digno, numa alma generosa, num homem que respeito e admiro profundamente, o professor Nelson Machado, exemplo dignificante de professor universitário, todo alma, todo coração, toda dedicação ao estudante, ao professor, ao funcionário, à comunidade. Quem quer que requisite o seu auxílio, seguramente o tem, o encontra. Na administração central, começamos com meia dúzia de funcionários. Ainda estão aqui, por mercê de Deus, Maria de Lourdes Prete, Leonor Hoffmann, e Lídia Gamba. Que bom falar desses funcionários. Que dedicação, que dignidade, que lealdade. E ela cresceu. Cresceu sob a direção de Paulo Gomes Romeu como coordenador geral. E de Plínio Alves de Moraes como vice-coordenador ou coordenador geral associado. De Joair Varvar na direção da administração geral. E de Arlinda Rocha Camargo na secretaria-geral, diretamente subordinada ao Conselho. E agora, meu caro e magnífico reitor Plínio Alves de Moraes, eu estou um homem feliz, que alcançou na vida a glória suprema de haver podido construir duas grandes instituições universitárias, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e a Universidade Estadual de Campinas. Eu quero agradecer a Deus Todo-Poderoso, humildemente, o ter me feito instrumento da sua infinita bondade. Creiam, a minha alegria não está por forma alguma maculada por qualquer sombra de vaidade. É a sensação profunda de cada célula de meu ser, de haver cumprido o dever para com a minha pátria, para com este imenso país,
para este país maravilhoso de um povo bom e cordial, que precisa de nós universitários, que o ajudemos não com caridade de pecúnia e nem com favores, que os ensinemos a conquistar sua própria posição, a cada brasileiro. Que precisa instantemente que saiamos das grandes cidades para ir ao interior, para ir aos extremos do Brasil, onde a civilização mal chegou. E há de ser através do nosso esforço e do nosso sacrifício. E por isso, eu peço a Deus que ilumine os futuros dirigentes desta universidade, a começar por Plínio Alves de Moraes. Meu velho amigo Plínio Alves de Moraes não é de hoje, é de muitos anos. E quando falo de Plínio, falo com profundo conhecimento de causa, não apenas do professor, que todos somos, mas do homem. Do homem sereno, do homem humilde, que não sairá daqui para festejar. Vai sair daqui sentindo o peso da enorme responsabilidade do cargo que hoje recebe. Mas ele é forte, ele é bom, ele não tem ódios. Nunca o vi extravasar. Cultiva a amizade. E cultiva esta flor muito rara, a gratidão. A gratidão que eu aprendi a cultivar desde o berço com meus pais. Que me foi inoculada e desenvolvida também pelos padres salesianos e depois por meus mestres, Travassos, Dreyfus, Fourier, Rocha Lima, Arthur Neiva, o querido companheiro Clemente Pereira, com quem trabalhava frente a frente na mesma mesa, num laboratório que só tinha uma mesa para nós dois. Plínio tem uma qualidade rara, infelizmente, integridade moral, autenticidade. E esta é a grande lição que o universitário tem que dar aos seus alunos, muito mais do que ciência. Mais do que ciência, antes ele tem que dar-lhe a lição e o exemplo da decência. Porque sem decência pode haver ciência, mas será uma ciência egoísta. Uma ciência para satisfazer vaidades pessoais, para satisfazer ambições pessoais. E não a ciência voltada para promover o bem-estar do homem comum, do homo qualunque. Meu caro Plínio, desculpe, magnífico reitor, vai ser-me difícil tratá-lo por outra forma. E meus caros professores, quero dar-vos hoje, ou melhor, fazer-vos hoje uma advertência. A advertência que eu fiz quando deixei a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, voluntariamente renunciando ao cargo de diretor, após 12 anos, exatamente como esse. A Universidade Estadual de Campinas, como então a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ela está solidamente constituída, de tal sorte que nenhuma força externa pode destruí-la. Nenhuma. Cuidado, porém, com as forças internas.
da mediocridade, da inveja e da ambição desmedida, porque há uma ambição legítima. E a mediocridade e a inveja se unem com uma solidariedade impressionante e invejável para combater o talento, o ideal, a insatisfação frente ao conhecimento adquirido, que são as forças que constroem. Meu caro e magnífico reitor Plínio Alves de Moraes, que Deus o abençoe e o ajude a carregar o pesado encargo que ora lhe transfiro.